grande parte do serviço de segurança pública. Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Eu costumo dizer que se o Zema tivesse conseguido privatizar a CEMIG no primeiro ano de governo dele, ele podia renunciar, porque a tarefa dele já estava cumprida. No entanto, a resistência do povo do estado de Minas Gerais, aliada a algumas travas constitucionais que foram construídas no passado, quando, no final de um governo liberal, do Fernando Henrique Cardoso, construiu-se o que eles chamavam na época de marco regulatório do setor elétrico para propiciar a privatização das empresas públicas. Naquela época construiu-se, e aí eu falo com muita satisfação por ter na mesa aqui junto com a gente o deputado Rogério Correia, que foi o relator da emenda constitucional número 50, que criou a trava constitucional que impediu, que dificultou a privatização da CEMIG e impediu que o governo Fernando Henrique Cardoso, e na sequência os governos de Aécio Neves, de Antônio Anastasia, fizessem a privatização das empresas públicas. E essas travas constitucionais aliadas à luta do povo impediram que o Romeu Zema tivesse sucesso no início do seu mandato. Palmas aí para a luta do povo, palmas aí para a resistência que impediu que as nossas empresas fossem entregues na mão do capital privado. Para o segundo mandato, o governador Romeu Zema, ele elegeu, principalmente para o ano de 2023, algumas prioridades em relação à sua ação dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A primeira delas era a implantação do regime de recuperação fiscal aliado à privatização das empresas. E nesse momento ele estava fortalecido por uma eleição em primeiro turno e pela vontade de uma bancada, vai ser tratado isso aqui um pouco mais detalhado mais à frente, pela Bela, e amparado por uma bancada com 77 deputados, 57 deputados dentro dessa Câmara. Mas a estratégia de condução, de transformação das estruturas públicas e colocação dessas estruturas cada vez mais a serviço do capital financeiro, ela não passou só pela tentativa de privatização dentro da Assembleia Legislativa, com a retirada das travas constitucionais e com a implantação do regime de recuperação. O que nós temos visto dentro da CEMIG hoje é uma intensa transformação interna da empresa, onde as estruturas da empresa são colocadas cada vez mais a serviço do capital financeiro e cada vez menos a serviço da população, fazendo um trabalho que tem dupla finalidade dentro da agenda ultraliberal. A primeira finalidade é cada vez mais retirar recurso da empresa que deveria ser colocado para a melhoria do serviço do atendimento à população, que é a função primeira de uma empresa como a CEMIG. E eu digo para vocês, gente, isso que eu estou falando aqui no meu lugar de CEMIG, ele se repete também em relação à Copasa. Nós e os copasianos temos conversado muito a respeito disso. Já vi, inclusive, alguns copasianos aí, o Vagão, que é representante que é assessor do SIDAC, e a gente tem conversado e tem tido essa compreensão de que essa estratégia se repete, que é a de retirar o dinheiro que deveria ser utilizado, os recursos que deveriam ser utilizados para priorizar o atendimento à população e, de muitos modos, direcionar esses recursos para a capitalização da empresa, para a transformação desses recursos em lucro e, na sequência, para distribuir ao mercado financeiro. E a segunda função dessa estratégia é que, na medida que ela precariza o atendimento do serviço à a população começa a ter cada vez mais uma percepção de que o serviço prestado a ela é deficitário e a própria agenda neoliberal ultraliberal apresenta como alternativa o processo de privatização. Como resultado desse procedimento todo, nós temos uma população que hoje é mal atendida, com uma empresa pública que é talvez a maior empresa do estado de Minas Gerais, mas que não atende adequadamente a população a quem ela deveria atender, e a percepção de que cada vez mais a CEMIG funciona como uma grande empreiteira, como uma grande estrutura
precarizada, cujo único propósito é gerar lucratividade para o mercado financeiro. E aí, quando eu falo com uma grande empreiteira, a gente que trabalha no setor industrial tem o convívio permanente com as empreiteiras cuja função é apenas a de explorar o lucro através da exploração, de obter o lucro através da exploração de mão de obra. A gente começa a conviver com situações de precariedade na segurança do trabalho, com uma quantidade muito intensa de mortes de trabalhadores e trabalhadoras a serviço da CEMIG, uma quantidade muito intensa de mutilações de trabalhadores e trabalhadoras do serviço da CEMIG, posto que um acidente do trabalho da CEMIG normalmente ou provoca a mutilação ou provoca a morte, e uma quantidade muito intensa de acidentes que, se não provocam a morte ou a mutilação, provocam um trauma muito grande pela proximidade da morte em que cada trabalhador e cada trabalhadora se colocam com decisão. É uma vertente desta circunstância neoliberal, ultraliberal, que a maior parte da população não consegue assistir, porque está de dentro para fora da empresa, não aparece na imprensa, não aparece nos noticiários, não aparece à margem, não aparece à tona nesse processo de privatização branca que a empresa está passando. A gente costuma dizer que a CEMIG está passando por um processo que a gente chama de antecipação da privatização. A CEMIG hoje ela está pronta para ser entregue ao mercado e ao capital internacional. Qual que é a nossa principal tarefa em relação a isso? Não é só a de impedir a privatização da CEMIG. Impedir a privatização da CEMIG é o início de uma tarefa que precisa ter como propósito, como objetivo, devolver a CEMIG ao povo do Estado de Minas Gerais. Não faz sentido nós termos uma empresa pública cujo controle acionário da empresa pertence ao povo, não pertence ao Estado, não pertence ao governador, pertence ao povo, mas essa estrutura cujo controle pertence ao povo está totalmente colocada a serviço do mercado financeiro, que é o que acontece hoje. Então, impedir a privatização da CEMIG é o primeiro passo para que nós possamos debater qual a CEMIG que a gente deseja, qual a CEMIG que deveria estar a serviço da população do Estado de Minas Gerais. Impedir a privatização da Copasa não significa apenas manter o controle acionário da Copasa na nossa cidade. Significa dar o primeiro passo para devolver ao povo do Estado de Minas Gerais o direito da soberania da utilização da água no Estado de Minas Gerais, colocando essa estrutura a serviço do povo. Devolver a CODEMIG ao povo do Estado de Minas Gerais não significa apenas o controle acionário, mas a nossa soberania sobre os minérios, sobre a riqueza do nosso osso. Então, a gente está se propondo a essa tarefa do plebiscito de consultar o povo sobre a venda ou não das empresas públicas do Estado de Minas Gerais, como uma tarefa de levar para a população do Estado de Minas Gerais um debate que o Zema não quer fazer. Quando ele manda para a Assembleia Legislativa uma proposta de alteração da Constituição, retirando da Constituição o referendo, é porque ele tem medo de fazer o debate com o povo. E esse medo ele pode ser explorado por nós como forma de demonstrar ao povo, não só a de fazer a consulta popular, mas de demonstrar a vertente autoritária e truculenta de um governador que se esconde do povo quando na verdade, ele deveria cumprir a Constituição e respeitar o direito e a opinião popular. É uma importante tarefa que a gente se coloca agora. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confia em seu amor, vai reclamar Deus, doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito